Irmãos e irmãs, neste domingo do mês de outubro, nós recordamos o Dia Mundial das Missões. E as missões da Igreja Católica está espalhada por todo o mundo. São Paulo, por exemplo, foi um dos maiores missionários da sua época. Ele fundou comunidades, ele viajava para evangelizar. Então, tantas cartas nós temos, por exemplo, de São Paulo aos romanos, a de hoje em Tessalônica, na cidade de Filipos, em Roma e assim por diante. Corinto, que era uma grande metrópole da época de Paulo. Cada um desses lugares, Paulo fundava uma comunidade. Lá ele formava missionários, e quando ele ia embora, eles ficavam para continuar a evangelização. E assim ia crescendo, outros iam conhecendo Cristo, ia surgindo. E tanto no nosso folheto como aqui, a imagem de Aparecida, ela está com 5 cores, como disse no último domingo. As 5 cores para dizer que a missão, ela atinge o mundo inteiro. Cada uma dessas cores representa um continente do mundo. E a missão chega lá. Em alguns lugares o cristianismo é muito pequeno, outros lugares é maior, em alguns lugares a fé é vivenciada de uma maneira mais concreta, mais autêntica, outras mais fraca, e assim por diante. E Nossa Senhora está ali, porque o mês de outubro é o mês de Maria, de Nossa Senhora Aparecida, e ela também é a grande missionária do Pai. Ela que sai grávida a caminho para servir Santa Isabel, ela que é a missionária que sempre esteve ao lado de Jesus, seja na fuga para o Egito, seja levando ao templo, seja aos pés da cruz, seja a missionária da intercessão nas bodas de Caná, fazer tudo o que ele vos disser. Santa Teresinha também, que é patrona das missões, ela é padroeira das missões no sentido da intercessão. Ela nunca saiu do Carmelo, era uma carmelita, mas de lá ela rezava pelos missionários. É uma dimensão também da missão, rezar pelo bom êxito daqueles que estão à frente da missão. Com ela, outro padroeiro das missões é São Francisco Xavier. E essas cores então vão dizendo e lembrando para nós: olha, tem tanta missão acontecendo no mundo que a gente nem imagina. Na cor vermelha é toda a missão nossa aqui da América Latina. A cor verde representa a missão do continente africano. A cor branca, a missão no continente europeu. A cor azul, a missão no continente antártico. E a cor amarela, a missão no continente asiático. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías diz assim: eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Isso vai nos ajudar a entender o Evangelho. Não há outro Deus além do nosso Deus. Existem muitas tentativas aí, como no Antigo Testamento, de fazer um Deus através de um bezerro de ouro. E hoje também está cheio de deuses por aí. Se a gente não tiver discernimento do Espírito Santo para discernir e saber que esses falsos deuses estão querendo entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, em todo momento, nós começamos a servir outros deuses, até mesmo de modo inconsciente. E alguns servem de modo consciente. Não há outro Deus além de mim, diz a primeira leitura. Segunda leitura é o nosso grande missionário São Paulo. Hoje ele escreve uma carta para a cidade de Tessalônica, os Tessalonicenses. E aqui ele cita o nome de alguns missionários, Silvano, Timóteo, que estão aqui representando a igreja dos Tessalonicenses. E ele vai dizer assim, que ele lembra deles nas orações,
Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da fé. O que o missionário está dizendo? Que a fé que nós professamos, daqui a pouco nós vamos professar uma fé naquilo que nós chamamos credo, né? É uma profissão de fé. A fé, diz aqui, tem que ser atuante. Uma fé viva, que faz, que vai. Depois, esforço da caridade. Por que é um esforço da caridade? Porque ao esforçar, eu me esforço para abrir as dimensões do amor. A caridade, ela é uma dimensão de que Deus está pedindo para mim. Seja generoso como eu fui. É um esforço. É um esforço contra quê? Contra o nosso egoísmo. E termina a firmeza da esperança. Meu irmão, minha irmã, quem perde a esperança, perde o sentido da vida. Nós temos que ter e alimentar a nossa esperança. Esperança que Deus está vivo, esperança na presença real dele na Eucaristia, esperança que Ele vai voltar e nos libertar, que vai nos acolher, esperança que Ele está conosco. Onde dois ou mais estiver reunido, eu ali estou e está aqui, no meio de nós. Ter esperança, mesmo com todas as desilusões, guerras, falsidades, tem que ter esperança de dias melhores. Porque quem tem Deus e quer levar por mão Deus que você acredita, a gente tem que ter esperança que nós vamos viver dias melhores. Ah, mas o cenário está tão assim, tão difícil. Se a gente ficar nessa mentalidade, nunca virá dias melhores. Nosso Deus é o Deus da esperança. E a esperança é nele, não em outros deuses. O Evangelho de hoje, que nós já conhecemos bem, é de um grupo chamado fariseu, um grupo religioso, político, que se junta a um outro grupinho, que é os herodianos, do partido de Herodes, e vão fazer uma pergunta capciosa, maldosa, maliciosa, para pegar Jesus numa armadilha. A pergunta começa com uma ladainha, né? Essas perguntas são bastante complexas. É um elogio mentiroso. Ele chega diante de Jesus e fala assim: ó mestre, sabemos que é verdadeiro. Sabe que Jesus é verdadeiro, mas não acredita na verdade dele. Que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Agora vem a pergunta, a armadilha. Primeiro fizeram um elogio, né? Que ele é bom, que ele não julga, um monte de coisa, né? Se alguém fala isso para você, você fica lá nas alturas, se sentindo o máximo, e a hora que te faz a pergunta, você cai na armadilha. Porque você responde o que o outro quer, e não o que Deus quer. Isso é muito fácil de cair. E aí vem a pergunta: dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Aqui vem a hipocrisia, aqui vem a armadilha. Na moeda que eles têm, é uma moeda onde vem a foto do imperador, ela vem escrito Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E Jesus, antes de responder, ele diz para eles: mostra-me a moeda que vocês estão pedindo. E eles vão tirar a moeda está com eles. Quando eles mostram que ele tem a moeda, daquilo que eles estão pedindo para responder se é lícito ou não pagar o imposto, ao pegar a moeda, eu estou dizendo que eu tenho a moeda com a figura do imperador. Eu sirvo esse imperador. Com ela eu pago o imposto. Eles praticamente caem numa armadilha. Se Jesus responder
que não se deve pagar o imposto é obrigatório pagar para o Império Romano. Nós temos aqui o imperador, que é o imperador de toda essa região, que é Tibério, que é o imperador Tibério, e também temos Herodes Antipas, que é um dos governadores da região, que governa a Galiléia e a Galiléia. Se Jesus disser que não pode pagar o imposto, é como se ele fosse preso. É como se dissesse assim: esse é um revolucionário, está dizendo, influenciando o povo para não pagar o imposto ao imperador. E se ele dissesse para pagar, ele está dizendo que ele estava então cultuando o imperador, que ele era a favor do que o império fala. E a resposta de Jesus é assim: pergunta de quem é a figura na moeda, eles confirmam que é de César, e Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Essa deveria ser uma das perguntas mais atuais do nosso tempo. Hoje seria um pouquinho mais complexa de responder. Nem vou entrar nessa situação para não criar polêmica, mas a gente tem que se fazer essa pergunta todo dia. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Talvez a César, ao imposto, as contas, qualquer um pode pagar para nós. Devolver a Deus, só eu posso. Devolver a Deus o que é de Deus, só você pode. A vida que Ele te deu, a missão que Ele te confiou, os dons que Ele te concedeu, só você pode devolver. Você tem devolvido a Deus o que é de Deus? Louvado seja o nosso Senhor Jesus.